editar. Bom dia. Que Deus abençoe o nosso dia nesse dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Dia abençoado, amém. Glória a Deus, que sol lindo, que dia lindo. Tá um dia abençoado e hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. E essa palavra vai ser bênção para a sua vida todos os dias. Se o Senhor permitir, claro. Eu estarei aqui trazendo a palavra dele para a nossa vida. E hoje eu estava meditando aqui na palavra de Deus. E é certo, né? Ele diz em sua palavra: aquele que me busca, me acha. Aquele que me busca, me acha. Quando você bate na porta, ela se abre. E hoje a palavra de Deus está uma bênção, está fortíssima. Está fortíssima. E eu quero começar dizendo que você, assim como eu, nós precisamos querer viver os planos de Deus. Você precisa dizer sim aos planos de Deus. Porque se você não dizer sim, o inimigo ele vai colocar diante de você planos que não são de Deus, mas são do inimigo para a sua vida. Então, diga sim aos planos de Deus, se esforce, diga sim, queira viver, abra o coração, permita que Deus ele faça você vivenciar coisas diferentes, coisas novas, a qual você não conhece, você não imagina. E eu quero começar lendo aqui um livro, o livro não, a palavra, né? A palavra, e tá aqui Mateus capítulo 1 e versículo, Mateus 1 e versículo 22, 19, que diz assim, ó. Então José, seu marido, como era justo e não queria envergonhá-la publicamente, resolveu deixá-la em secreto. E pensando ele nisto, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, meu filho, filho de Davi, não tenha medo de receber a Maria, sua esposa, porque está nela, o que está nela é gerado pelo Espírito. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. E José, quando despertou do sono, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa. E ele e ela cuidaram do filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Então, que palavra forte, né? Que palavra forte. O sonho, vamos dizer assim, o sonho, os planos de Deus para José e Maria era algo totalmente estranho a princípio, era algo totalmente... Eles não estavam entendendo nada, na verdade. E esse sonho, quem foi que deu esse sonho? Quem foi que concebeu esse sonho? Foi a Maria? Não. Primeiro esse sonho veio do coração de Deus, de Deus. Maria foi uma pessoa usada, uma peça-chave, para que a vontade de Deus viesse a se cumprir. E depois, o que acontece? A Maria, ela resolveu dizer sim aos planos de Deus. Ela poderia ter dito um simples não, falar, não vou cumprir plano nenhum. Mas ela decidiu, ela se posicionou, ela quis viver os sonhos de Deus, porque ela sabia ali que os sonhos de Deus era melhor do que o dela, né? E nesse meio tempo, Deus ele estava
trabalhando na vida de Maria, Deus ele estava trabalhando na vida do José, Deus ele estava fortalecendo, encorajando, abrindo caminho, tirando os medos, incertezas, impossibilidades, até mesmo um escândalo social que poderia ocorrer ali, porque nem eles estavam entendendo era nada. Então, a princípio, viver os sonhos de Deus, você não vai entender nada. Mas depois, mais tarde, se Deus ele deseja assim, ele vai revelar. Mas a princípio, viver os sonhos de Deus é algo totalmente fora da contramão do mundo. Então, se essa palavra chegou até você, eu digo com propriedade, decida viver os sonhos de Deus. Por mais que você olhe a circunstância, por mais que você olhe seu momento, por mais que você olhe a sua capacidade, por mais que você olhe para um lado, para o outro, às vezes o que está na moda, o que não está na moda, aquilo que está dando lucro, aquilo que não está dando lucro. Você olha às vezes para a sua força espiritual. Então eu digo para você através dessa palavra, enfrente o desafio, escolha viver os sonhos de Deus para você. É melhor você viver os sonhos de Deus e você viver a sua identidade, a sua intensidade, a sua verdade em Deus do que você está fora dos planos de Deus e não viver aquilo a qual o Senhor ele tem para você. Então, essa mulher ela precisou enfrentar o medo e muitas outras coisas e responder tudo isso através da obediência e da fé. Então ela foi o quê? Chamada, ela teve um chamado. Ela resolveu dizer sim aos planos do Senhor. E eu quero dizer que dizer sim aos planos de Deus nem sempre, a princípio, vão parecer que vai ser algo lógico. Porque eu, com as minhas experiências vividas, tenho percebido que viver a vontade de Deus é uma coisa assim totalmente na contramão do mundo. Mas todo que vive na contramão do mundo experimenta aquilo que o mundo não experimenta. Eu vou repetir aqui. Toda pessoa que vive na contramão do mundo experimenta aquilo que o mundo não vive. E o que o mundo não vive? O mundo não vive em paz. O mundo vive em guerra. O mundo ele não é próspero verdadeiramente. Os filhos de Deus que vivem o plano de Deus são prósperos verdadeiramente. Porque você pode imaginar você acordar de manhã, você acordar feliz, você agradecendo ao Senhor por mais um dia de vida. A presença de Deus, ele completa a nossa vida de uma maneira em que nada nesse mundo pode completar. Então, dizer sim para os planos de Deus, você vai precisar coragem. Mas quando você diz sim para os planos de Deus, você vai viver aquilo a qual muitos não vivem e nunca viverão, porque estão na contramão da vontade de Deus. Muitas mulheres não sabem, mas o Senhor, ele tem sim um plano determinado para cada pessoa. Uma verdadeira identidade, um plano divino. E isso eu digo com certeza, porque quando eu pedi essa palavra aqui no dia de hoje para Deus, eu falei bem claro, eu falei, fala comigo, né? E Deus, ele me trouxe essa palavra aqui. Então, dizer sim para os planos de Deus é a melhor coisa que você faz na sua vida, porque uma pessoa posicionada, centralizada nos planos de Deus se torna uma pessoa imparável, imbatível, com propósito de vida. Então, às vezes, a princípio, Deus ele te propõe algo no seu coração e você vai olhar para si mesmo e você não vai achar capaz de realizar. E isso aconteceu com a Maria. Quando a Maria ela foi concebida ali pelo Espírito Santo, né, ao gerar Jesus Cristo, ela não estava entendendo nada. Mas depois ela resolveu aceitar, porque aquilo que ela tinha era muito maior do que ela. Ela não compreendia a princípio, mas ela escolheu ficar posicionada aonde Deus a posicionou. E no capítulo de Mateus, capítulo 1 e versículo 22 diz assim, ó, tudo aconteceu
para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que uma moça conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. E José, quando despertou do seu sono, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado através de um sonho, e recebeu a Maria como sua esposa. Então, Deus, ele falou a respeito primeiro do propósito na vida da Maria. Ela, a princípio, não entendeu nada, mas ela disse sim aos planos de Deus. Ela resolveu acreditar na intuição, na palavra, nos sonhos a qual Deus deu para ela. Segundo, o esposo de Maria, José, a princípio, ele não entendeu nada e ele estava dormindo. E muitas pessoas, ao ler esse texto, pensam que José estava dormindo fisicamente, mas não significa isso. Significa que José estava dormindo espiritualmente. Como assim espiritualmente, Ariane? Espiritualmente, porque ele não estava contemplando, ele não estava enxergando, ele não estava sentindo a presença de Deus, mas ele sabia que ali, juntamente com aquela mulher, que seria sua esposa, algo diferente estava acontecendo. Então, na nossa vida, na sua vida também, que Deus te trouxe aqui para você escutar essa palavra, às vezes você pode estar dormindo e você não está vendo e enxergando cada detalhe da obra de Deus em sua vida. Às vezes você está tão dormindo, contemplando outras coisas, distraída, que você não tem percebido o trabalhar e o agir do Senhor sobre a sua vida. Então, esse sono a qual José ele teve não é um sono físico, como muitos pensam, né? Mas é um sonho espiritual, um sono espiritual. Porque na palavra de Deus diz que às vezes, quando nós não temos a visão espiritual aberta, a gente olha, mas não enxerga, a gente ouve, mas não escuta, a gente está do lado da presença de Deus e você não tem valorizado. Então José, ele se encontrava nesse sono espiritual, mas foi um anjo que Deus, o próprio Deus, mandou para encontrar a José. E foi aí que ele começou a ligar os pontinhos, sabe? Quando Deus ele vai dando sinais e você não vê, só que aí Deus fala, ele não acordou pelos sinais que eu mandei, então eu vou mandar um anjo para falar com ele no sonho. E aí Deus ele manda um anjo. E quando o anjo ele é manifestado, vamos dizer assim, visivelmente para José através de um sonho, né? Ele começa a ligar os pontinhos. Ué, mas eu já vi isso. Deus falou comigo dessa maneira. E aí ele foi ligando os pontos e começou a contemplar que aquilo ali que aquela mulher tinha, queria ser a mulher dele. Não era dele, mas eram os planos de Deus para a vida deles. Então, essa palavra falou fortemente no meu coração. Todos os dias, Deus ele vai te dar o presente da vida. E você que vai escolher todos os dias se você vai viver e dizer sim aos planos de Deus, igual Maria e José, ou se você simplesmente vai acordar achando que é mais um dia, achando que você já sabe tudo, achando que os seus planos são melhores do que o Deus, achando que a sua vida é como se fosse qualquer outra, não tem tanto faz como tanto não faz, e isso é mentira. Cada pessoa na face da terra, cada homem, cada mulher, foi uma semente plantada pelo divino aqui, com um propósito e uma missão divina. E quando você, assim como eu, deixamos que a mentira desse mundo, o nosso sono espiritual, nos engane, né? Para que a gente venha acreditar que é só mais um dia, que é só mais um trabalho, que é só mais um segundo de vida, você não vive aquilo a qual Deus ele tem para você. E eu quero dizer que Deus ele tem algo para cada um de nós individual. Às vezes o que Deus ele tem para você, ele não tem para mim. Às vezes o que Deus ele tem para outra pessoa não tem para nós.
Então, às vezes, Deus, ele tem algo para que aconteça, né? Vamos dizer assim, para que você desenvolva, para que você aprenda. Mas é necessário você, assim como eu, despertar desse sono espiritual. Na palavra de Deus diz assim: desperta tu que dormes. Da onde? Do sono espiritual. E Cristo, a consciência de Cristo, o iluminará. Você será uma pessoa iluminada. Você vai ver coisas que ninguém vê. Você vai enxergar coisas que ninguém vai enxergar. E você vai se tornar uma pessoa totalmente completa, feliz e alegre. Porque isso não vem da terra. Isso vem do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Então, o Senhor, ele nos dá todos os dias o poder da decisão. Mas dizer sim para viver os planos de Deus é comigo, é com você. E todos os dias o inimigo, existe sim uma força maligna, existe seres espirituais que às vezes a gente não consegue ver por conta da nossa evolução espiritual, a cegueira espiritual. E esses seres, eles roubam a nossa energia. Nós somos constituídos de energia. Você pode perceber, esses dias eu estava fazendo academia, eu faço todos os dias. E eu estava fazendo a esteira. Quando eu coloquei a mão na esteira, eu estava muito ofegante e muito gastando energia, vamos dizer assim. Quando eu coloquei a mão na esteira, deu um choque, fez assim, tec. E eu falei, meu Deus, o que é isso aqui? Aí eu encostei de novo, deu de novo. Então nós somos seres cheios de energia, e essa energia vital vem do próprio Deus divino. Então tem seres que querem roubar a sua energia vital. Então quando uma pessoa descobre o propósito de vida, esses seres não conseguem mais roubar a energia vital, porque a bateria é renovada diariamente através de Deus, por conta do propósito, por conta da sua identidade. Então é necessário, primeiro, encontrar a sua identidade em Deus, depois pedir ao Senhor que Ele te mostre o seu propósito, porque você vai estar sempre sendo carregado, carregada, e você não vai se esvaziar. Por que tem muitas pessoas hoje em dia tão vazias, sem energia, sem alegria? Porque não tem identidade em Deus, o Pai, não tem um propósito e estão constantemente sendo roubadas por seres espirituais, a qual muitas vezes nós não temos a capacidade de ver. É sério. Então, peça ao Senhor, fala assim, Deus, eu quero viver os seus planos, eu quero saber qual é o meu propósito. E quando você descobrir, quando você começar a enxergar espiritualmente os sinais a qual Deus ele vai te mandar, você vai ver como a sua vida vai mudar. Você vai se sentir uma pessoa impactada e você vai começar a enxergar sinais de Deus a toda hora, todo momento. É como se Deus ele manifestasse os nossos poderes aqui nessa matéria. E aí você vai contemplar aquilo que muitas pessoas não têm contemplado. Mas para isso é necessário dizer sim aos planos de Deus. Então, quando eu li isso, a princípio eu fiquei impactada, porque o Espírito Santo falou para mim, olha aqui, Ariane, preste atenção, eu até grifei aqui na Bíblia, eu até grifei, José, quando despertou, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu a Maria como sua esposa, mesmo eles ainda não sendo casados e nem terem coabitado como homem e mulher. Então, as coisas do Senhor, a princípio, são loucuras, mas o despertar espiritual desse sono material que nos prende aqui é que traz, aquilo a qual nós precisamos fazer na nossa vida. Então, diga sim aos planos do Senhor, diga sim à vontade de Deus. Sabe por quê? Porque cada decisão que você toma, dizendo sim para Deus, você fala, eu quero te conhecer, Deus, eu quero saber quem eu sou em ti, vai mudar a sua vida. A decisão é parte do plano de Deus. Então, as pequenas escolhas moldam você. E não só você, mas você e a sua geração. Então, quando eu tive esse despertar do meu sono espiritual, eu comecei a ver tantas coisas, maldições hereditárias a qual cometeram a minha família até aqui, espíritos repetitivos, malignos, maldição hereditária. E tudo isso, Deus ele começou a me mostrar no mundo espiritual. E quando eu me posicionei, quando eu disse sim, as maldições começou a quebrar. Você pode perceber,
Tem pessoas que vivem uma vida amaldiçoada de gerações em gerações. E quando você puxa na árvore genealógica, você pode ver que o pai do pai do pai, o bisavô, o tataravô, já passava pelos mesmos problemas que às vezes você tem passado até aqui. Só que você não pesquisou sobre isso. O inimigo, ele cega tanto os filhos de Deus, né? A serpente, vamos dizer assim, cega tanto os filhos de Deus, que eles sabem da causa do problema, eles sofrem, vamos dizer assim, em várias áreas da vida, mas eles não têm visão espiritual para pesquisar isso a fundo, pegar a árvore genealógica e lá na árvore genealógica ver quem era o bisavô, quem era o tataravô, quem era a tataravó, quais eram os problemas. Então é necessário buscar na fonte para visualizar de onde que vem esses problemas. E geralmente esses problemas vêm de geração em geração, porque muitos não escolheram se posicionar e dizer sim para viver os planos do Senhor. Então, quando você se posiciona, quando você diz sim para viver os planos do Senhor, algo doido, algo maluco e surpreendente começa a acontecer no mundo espiritual. Então, isso não se trata de apenas um rosto bonito, um corpo bonito, mas se trata, sabe do quê? De você não se desintegrar, você viver os planos do Senhor, você sentir alegria verdadeira, não pelo que você tem, mas pelo que você é, pelo que o Senhor ele está firmando na sua vida, estruturando as suas raízes. Porque uma pessoa com identidade em Deus clara, uma pessoa com propósito de vida, ela não se desfaz, ela não se cansa, pelo contrário. Deus ele diz que a pessoa, o filho e a filha que se posiciona nele, que diz sim para viver os planos dele, é como se fosse uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas vivas. Essa pessoa, por mais que sofra, por mais que a árvore seja cortada no tronco, na palavra de Deus diz que ao cheiro das águas, essa pessoa brotará. Então significa o quê? Que constantemente nós vamos ser alimentados pela fonte da vida, pelo Espírito Santo de Deus. E aí a sua bateria ela não vai se esgotar. Eu uma vez passei por um burnout, porque eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. E quando mais ou menos por 30 e poucos anos eu tive um burnout, muito cansaço. Era como se fosse o meu corpo, ele não tivesse sendo recarregado. E por mais que eu passeasse, por mais que eu fizesse qualquer coisa, ele não era recarregado. Parece que eu estava desconectada da fonte. E aí eu comecei a ter esse despertar espiritual, igual José, né? Que eu disse aqui na palavra, igual José, ele teve que despertar do sono espiritual para compreender as coisas do Senhor. E aí eu comecei a ser orientada pelo Espírito Santo de Deus. E foi aí que a minha bateria começou a ser recarregada. Aí que a minha alma começou a ter vida, ela estava sedenta pela presença de Deus. Eu ia para a igreja, só que eu não vivia com o Espírito de Deus. É diferente você ser religioso do que você estar vivendo com o Espírito, é totalmente diferente. E aí, quando eu comecei a viver no Espírito, a minha bateria começou a ser carregada. E hoje em dia, eu posso dizer para você que está me escutando aqui, né? Cada pessoa que traz aqui é uma pessoa que precisa escutar aquilo que Deus quer falar. A minha vida mudou, eu acordo feliz, como se a minha bateria tivesse carregada, como se o externo não interferisse no meu interno. E quando o externo tenta interferir no meu interno, o Espírito Santo já vem, já poda e já fala, olha, isso aqui, não, eu não quero isso aqui para você. Isso aqui não vai dar certo, tira os seus olhos disso, você está acima disso. Então, uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus é uma pessoa desperta desse mundo e entende os sinais que Deus está dando. Então, quando eu li esse texto aqui, né, Mateus capítulo 1 e versículo 24, que diz assim, ó, e José, quando despertou do seu sono, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Então, a princípio, José iria ser, na verdade, esposo de Maria, ele estava dormindo, mas não era um sono físico, era um sono espiritual. E eu digo para você, quando você disser sim para viver os planos de Deus sobre a sua vida, o Senhor, ele vai mandar
até você, anjos, pessoas, porque Deus ele trabalha de todas as maneiras. Ele envia anjos, ele envia pessoas, ele dá sinais. Deus ele fala com você através de uma palavra, através de uma frase, para que você comece a juntar os pontinhos, para que você venha organizar a sua mente para esse despertar. E quando você organiza a sua mente, Deus começa a organizar a sua vida e a tristeza vai embora. A angústia vai embora, o medo vai embora e principalmente você começa a ser guiado por Deus e não pelaquilo que você vê, pela sua carne. Então o mundo, eles são guiados pelo mundo. Você pode perceber, é um caos, é um medo constante. Mas quem é guiado pelo Espírito não tem isso, gente, não tem isso. Porque você entende que você é um ser espiritual. Antes de você ser carne, você é um ser espiritual. Primeiro vem o Espírito, aí depois a mente, aí depois a carne. Mas as pessoas trocam, né? Primeiro a carne, depois a mente e depois o Espírito. Não, nós somos seres espirituais. Antes de sua mãe te conceber, você pode ver. No momento em que você foi gerado e gerada, houve uma luz ali, um feixe de luz que se materializou naquela célula. Então, primeiro nós somos seres de luz, para depois a mente e depois o corpo. Então, quando você entende isso, Deus, ele te desperta e você vai começar a viver os planos a qual Deus, ele tem para você. Então, quando Deus lhe pedir, preste bem atenção nessa palavra aqui, que eu tenho certeza que é direcionamento certo. Quando Deus lhe pedir algo desafiador, não hesite, tenha coragem para confiar, obedecer, mesmo sem ter todas as respostas. Eu vou repetir. Quando Deus lhe pedir algo desafiador, preste atenção, não hesite, tenha coragem e confie para obedecer, mesmo sem ter todas as respostas. Porque a fé ativa abre caminho para o milagre e o cumprimento das promessas. Então, quando o anjo, na verdade, Deus, ele já falou com José, meu filho, aquilo que está em sua esposa não é seu, não é do mundo, mas é meu, é meu. E aí, a princípio, José não entendeu nada, sabe por quê? Porque na palavra de Deus diz aqui, ó, no versículo de Mateus, capítulo 19, e pensou José no seu íntimo, sem falar nada para ninguém, eu vou me retirar, essa criança não é minha, essa mulher, eu não estou entendendo o que está acontecendo, então eu vou deixá-la, para que não ocorra algo pior. Ele já estava pensando isso no íntimo dele. E quantas vezes também nós pensamos, às vezes, que o plano de Deus é estranho. Às vezes nós pensamos assim, eu não estou entendendo, então eu vou fazer do meu jeito. Eu não estou entendendo, então eu vou colocar o meu dedo. Eu não estou entendendo, eu não vou cumprir. Mas às vezes, às vezes não, é sempre. Eu preciso dizer que é sempre. Quando você não cumpre aquilo a qual Deus ele está falando para você, tem colocado em seu coração, você deixa de viver os planos de Deus para sua vida. E nesse caminho, eu preciso falar que é um caminho de solidão. Nem sempre obedecer ao Senhor vai ser fácil. Não, pelo contrário, é uma coisa muito doida. Por isso que José falou, eu vou me retirar, eu vou deixar essa mulher sozinha. Mas quando Deus despertou ele do sono espiritual, ele acordou e aí ele começou a falar, nossa, tem sentido sim, eu vou fazer sim. E aí quando ele começou a fazer o papel dele, aí o Senhor abençoou tanto ele quanto a sua esposa e também a Jesus. Por quê? Porque foi através de Jesus que nós tivemos esse despertar espiritual que nos trouxe a vida. Então eu quero dizer para você, mesmo sem Deus, mesmo quando Deus ele te pedir alguma coisa desafiadora, não hesite, não hesite, faça com aquilo que você tem, não espere receber coisas maiores, né? Faça com as suas mãos, né? Coragem é confiar e obedecer Deus, mesmo sem ter todas as respostas, porque a fé ativa abre caminho para lugares, milagres e até mesmo pessoas a qual você nem pensa que você vai conhecer. Então, às vezes, a princípio, Deus ele pode falar assim para você, porque isso aconteceu comigo. Às vezes Deus ele fala assim para mim, Ariane, eu quero que você vá fazer caminhada tal horário. Aí eu falo assim, mas como fazer caminhada tal horário? Eu já tenho meu horário de manhã cedo, né?
E aí Deus, não, agora você vai à tarde, tá bom. Aí eu me programo, faço aquilo que Deus colocou no meu coração. Aí quando eu faço isso, Deus ele marca encontro com pessoas maravilhosas que precisam dele, que eu fico assim chocada. E aí esses dias eu preciso compartilhar com vocês. Esses dias eu estava fazendo academia, né, em outro horário, e eu não costumo ir em outro horário. Eu sou muito regrada com horário e lugares, sabe? Meia metódica. E aí eu fui num horário diferente, quando eu estava ali naquele lugar, no meu lugar de sempre, mas num horário diferente. Aí chegou uma pessoa, a gente começou a conversar, e aí essa pessoa falou, ué, mas eu sempre venho aqui, eu nunca vejo você. Onde você estava? Aí eu falei, eu venho tal horas. E aí essa pessoa falou, nossa, mas eu acho então que Deus marcou um encontro aqui conosco, porque eu tô sentindo que foi de Deus o nosso encontro. Aí eu falei, só pode, porque eu venho tal horário. Então eu me surpreendo que às vezes a gente não entende nada, gente. As coisas de Deus é loucura, loucura. Então, Deus ele marca encontro sim, Deus ele faz da maneira dele sim. E as coisas de Deus não parecem grandes, sabe por quê? Preste atenção. A princípio, aquilo a qual Maria carregava, em vez de ser uma coisa boa, parecia uma coisa ruim. Parecia que ia dar ruim aquilo ali. Porque não era um filho nem da Maria e nem de José. Era o próprio Deus ali, manifesto dentro do ventre de uma mulher. Olha que loucura. Então, a princípio, parecia que aquilo ali iria dar ruim. E aquilo ali começou bem, como é que eu posso te dizer? Bem secreto, vamos dizer assim, uma coisa bem escondida. Então, a princípio, as coisas do Senhor vão parecer loucura, mas se você crer, se você se posicionar e dizer todos os dias, eu vou viver os sonhos de Deus para mim, você vai vivenciar coisas a qual ninguém vivenciou e você vai ter um relacionamento, uma amizade com Deus, a qual muitas pessoas do mundo não têm. Então eu quero que você medite nessa palavra no dia de hoje. Quando Deus, preste bem atenção, eu vou dizer de novo, antes de você ir embora. Quando Deus lhe pedir algo desafiador, não hesite. Coragem é confiar e obedecer, mesmo sem ter todas as respostas. A fé ativa abre caminhos para milagres e cumprimento de promessas. Então eu não sei que promessas que Deus ele fez para você, mas quando Deus colocar algo no seu coração, não hesite, faça. Quando Deus colocar algo no seu coração, não hesite, faça. José, ele hesitou, mas o Senhor foi lá e abriu a visão espiritual dele. Então que nessa manhã de sábado, esse dia maravilhoso, eu profetizo sobre a nossa vida, que será um dia cheio da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, e principalmente o próprio Deus, ele vai abrir a sua visão espiritual. Você vai despertar desse sono espiritual para que você venha começar a dizer sim para os planos de Deus e a vivenciar e a viver tudo aquilo que o Senhor ele tem para você. E eu preciso dizer para você que a gente só vai ser feliz quando viver os planos de Deus. E eu sou prova viva disso. Eu sou prova viva disso. Que eu comecei a ser feliz depois que eu comecei a viver a vontade e os sonhos de Deus para mim. Antes disso, eu não era feliz, entende? O dinheiro não me fazia feliz, entende? O dinheiro não fazia feliz, as pessoas não faziam feliz. Mas quando eu me posicionei e comecei a viver os sonhos de Deus para mim, eu comecei a ser feliz. Então que essa palavra venha entrar dentro do seu coração. Se você não é inscrito aqui no Insta, se inscreve, compartilha essa live. Também seja você um canal de bênção na vida das outras pessoas, né? Comente na live também para dar engajamento, né? Porque o algoritmo entende que é algo bom, algo relevante, e o que é bom precisa ser compartilhado e comentado sim, tá bom? E aprenda a dizer sim, viva os planos de Deus, porque você só vai ser feliz quando você tiver no seu propósito com Deus, com a sua identidade em Deus e vivendo aquilo a qual Ele tem para você, tá bom? É algo individual. E na minha caminhada, às vezes eu quis levar outras pessoas junto comigo, pois Deus, Ele tirou. Ele falou, não, o que eu tenho para você é para você. É igual Maria, o que eu tenho para você, Maria, é para você. O que eu tenho para José é para José. Cada um
com o seu propósito, cada um na sua direção, cada um com o seu chamado de vida. Então eu acho assim que uma alma que tem um chamado e cumpre o chamado do Senhor, quando Deus ele chamar, a gente vai em paz. Por quê? Porque você estava alinhada, posicionada, direcionado nos planos do Senhor. Então diga sim aos planos do Senhor. Tenha coragem para confiar e obedecer, mesmo sem entender. Por quê? Isso vai abrir caminhos, isso vai trazer pessoas, isso vai ser uma bênção para você, tá bom? Andar com Deus é sempre uma bênção, mas estar no centro da vontade de Deus é melhor ainda, tá? Que Deus abençoe a sua vida, compartilhe essa live, comente e também medite nessa palavra, Mateus 1, versículo 19, 20 e 22, tá bom? Que Deus abençoe. Hoje será um dia glorioso, né? Se prepare, né? Porque o Senhor, ele vai abrir a sua mente e visão espiritual, tá bom? Que Deus te abençoe. Até amanhã, se o Senhor permitir. E eu creio que sim, tá bom? Que Deus abençoe.